E agora se calhar passávamos aqui a mais um exemplo, não é, Gonçalo? Sim, aqui temos aqui outro padre da igreja, o Tassiano, não é? Sim. Tem aqui o discurso aos gregos, e no discurso aos gregos ele diz o seguinte: que coisa nobre produziste pela tua busca da filosofia? Qual dos teus homens mais eminentes esteve livre de vã ignorância? Diógenes, que fez tanta exibição da sua independência com o seu barril, foi acometido por uma indisposição intestinal ao comer um polvo cru, e assim perdeu a vida por gula. Aristipo, passeando com um manto púrpura, levou uma vida devassa, de acordo com as suas opiniões professadas. Platão, um filósofo, foi vendido por Dionísio devido às suas propensões golosas. Por isso, não te deixes levar pelas assembleias solenes de filósofos que não são filósofos, que dogmatizam uns contra os outros, embora cada um apenas expresse as fantasias grosseiras do momento. Eles têm, além disso, muitas colisões entre si. Cada um odeia o outro. Entregam-se a opiniões conflitantes e a sua arrogância faz com que estejam ansiosos pelos lugares mais altos. Seria mais adequado para eles, além disso, não cortejar os reis sem serem chamados, nem bajular os homens à frente dos negócios, mas esperar que os grandes venham até eles. Portanto, ele tem aqui uma crítica dura a vários filósofos da antiguidade. Reparaste, Gonçalo, que esta crítica é uma crítica muito mais aos comportamentos destes filósofos em sociedade do que propriamente às ideias deles, não é? Não é? Sim. Aquilo que me veio à cabeça aqui quando estava a ler é que, por exemplo, quando se lê o simpósio do Platão, não é? Aquilo basicamente eles no dia anterior estavam a comemorar uma coisa e apanharam todos uma grande bebedeira e naquele dia já não, como ainda estão mal do estômago, não estão em condições de beber e por isso começam a filosofar em vez disso. Ou seja, começam a falar sobre o amor e coisas desse estilo. Mas repara na premissa, não é? Nós ontem apanhámos uma bebedeira, hoje não estamos capazes de fazer isso, portanto vamos falar de outra coisa. E aqui diz ele, não é? Diz ele aqui que o isto... Diógenes comeu polvo cru e morreu por indisposição intestinal. Pronto, é aqui o detalhe mimoso que o Tassiano aqui nos dá. Exato. Mas repara, eu quando digo isto, o simpósio, eu gostei imenso de ler o simpósio. Não estou aqui a dizer que não vale a pena. Só estou a dizer que a premissa é esta. A premissa é que não estamos em condições de apanhar outra bebedeira hoje, portanto vamos falar de coisas. E mais uma vez, agora temos aqui neste texto de Tassiano, temos aqui um ângulo completamente diferente, muito interessante, que é o ângulo da moral. No fundo, o que o Tassiano está a querer dizer é que entre estes filósofos há muitos que são maus exemplos morais. E isto pega numa importante doutrina cristã, que é a doutrina de que o intelecto é escurecido pela má vida e pelo pecado, que é algo típico que os cristãos sempre ensinaram, não é? Portanto, há aqui uma dupla forma de ver esta questão, que é, se os filósofos levam uma má vida, não só são um mau exemplo pela má vida que levam, mas também isso não vai permitir que eles possam progredir muito do ponto de vista do saber até puramente humano. Portanto, há também aqui uma crítica no que diz respeito à vida que deve ser bem vivida, não é? Na perspectiva destes padres da Igreja, não é? Sim, isto é uma coisa bastante natural, ou seja, nós estamos a dizer que isto é doutrina cristã, mas uma pessoa não precisa ser cristã para perceber isto, ou seja, no outro dia estava a ouvir uma história de um testemunho de um senhor que durante alguns anos era viciado em droga e ele, é engraçado de ver como ele explica que esse vício lhe deturpava completamente a visão, ou seja, a maneira como vias as coisas, tu passas a ver as coisas de outra maneira para justificar aquilo que estás a fazer. Pronto, e a droga naturalmente é um caso mais extremo, não é? Mas é fácil perceber porque é que quando nós não levamos uma vida correta, não é? O pecado tem tendência a cegar um bocado, não é? A cegar um bocado as nossas opiniões também, não é? Portanto, prejudica a maneira de pensar. E é precisamente por isso, Gonçalo, que Tertuliano, naquele trecho que lemos há pouco, faz esta passagem muito importante, não é? Que diz que a nossa instrução vem de Salomão e que o próprio Salomão ensinou que o Senhor deve ser procurado com simplicidade de coração. Isto é uma citação direta do começo do livro da Sabedoria de Salomão, capítulo 1, versículo 1,
que diz: amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos rectos e buscai-o com sinceridade de coração. Portanto, é esta vida que deve ser vivida em rectidão que o livro do Sabedoria de Salomão apela, não é? Que Tertuliano está aqui a querer recordar. E isto é, segundo Tertuliano, um caminho muito diferente daquele que os filósofos pagãos levam no seu dia-a-dia. Portanto, é esta dupla crítica às ideias, mas também à vida dos homens que as defendem, não é? Portanto, e essa perspectiva é uma perspectiva, mais uma vez, feita com intenção pedagógica, para que o cristão procure, primeiro de tudo, a sabedoria que vem de Deus, e que o faça com mansidão de coração, não é? Ou seja, com uma vida vivida retamente, não é? Há aqui uma intenção catequética, não é? Não é uma intenção de mandar borda fora as verdades, os conhecimentos, as verdades morais que possam existir nos pagãos. Portanto, ele usa esses conhecimentos, não é? Sim. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. E se quiserem ver o episódio completo, tem o link na descrição. O Café Sem Fé volta em breve com novos temas, sempre para mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.